Seria o cheiro a terebintina e a óleo de linhaça, uma prece silenciosa. Lúcia Baptista, 20 anos, acreditava que sim. No seu pequeno quarto alugado na moraria, com vista para um emaranhado de telhados e antenas parabólicas que pareciam saudar a Senhora do Monte, cada pincelada no seu estirador era uma forma de transcendência. O ar outonal de Lisboa, carregado da umidade do Tejo e do burburinho da cidade que despertava, entrava pela janela aberta. Mas ali, naquele refúgio improvisado, só existia a tela e o universo que nela tentava capturar. Lúcia, estudante do 2º ano na Faculdade de Belas Artes, sentia uma excitação quase febril. A bolsa para um curso de verão de artes visuais em Londres, um sonho que parecia tão distante quanto as gaivotas que pairavam sobre o castelo de São Jorge, fora finalmente anunciada. Era a sua oportunidade, a prova de que o seu talento, a sua paixão, poderiam rasgar as barreiras invisíveis que tantas vezes sentira à sua volta. O seu cabelo crespo, uma coroa orgulhosa que um dia aprendera a amar, estava hoje apanhado num lenço com vibrantes padrões africanos, uma herança da avó cabo-verdiana cujas histórias embalaram a sua infância. Os olhos castanhos, grandes e perscrutadores, analisavam a intensidade de um azul ultramarino que acabara de misturar. Queria capturar o azul profundo do céu de Lisboa antes do amanhecer, aquele momento mágico de transição. Mas a transição, sabia-o bem, raramente era suave. Na faculdade, um edifício imponente no Chiado que exalava história e privilégio, a atmosfera era diferente. Ali o cheiro a terebintina misturava-se com o perfume caro de Sofia Amaral Guedes. Sofia, colega de curso, personificava tudo o que Lúcia não era, ou pelo menos tudo o que a sociedade parecia valorizar mais. Loira, esguia, vestida com uma elegância discreta que gritava dinheiro antigo, Sofia movia-se pelos corredores com a confiança de quem nunca conhecera um não como resposta. Quando o professor Armando Vale, catedrático de pintura e figura quase mítica na faculdade, anunciou os detalhes da bolsa, Lúcia sentiu o olhar de Sofia pousar sobre si, brevemente, mas com a intensidade de um alfinete. Não era um olhar de competição saudável, mas algo mais frio, mais calculista. Será um desafio interessante, professor, dissera Sofia, a sua voz melodiosa a pairar sobre a sala. Afinal, só os melhores podem almejar tais oportunidades. O subtexto era claro, e Lúcia, na sua mente, não pertencia a esse grupo seleto. Carolina Mendes, a sua única amiga verdadeira no curso, uma força da natureza de cabelo rosa e riso fácil, revirou os olhos de forma teatral ao comentário de Sofia. Não ligues, Lu, sussurrou-lhe depois, enquanto arrumavam os materiais. Ela pensa que o mundo lhe pertence. Lúcia forçou um sorriso. Eu sei, Carol, mas às vezes parece que realmente pertence. O outono avançava, pintando as árvores do Jardim da Estrela com tons de fogo e ouro. Lúcia mergulhou no trabalho, o seu pequeno quarto transformado num santuário de criatividade. As telas acumulavam-se, cada uma um fragmento da sua alma, uma tentativa de dar forma às emoções complexas que a habitavam. A perspectiva de Londres era o seu farol, a promessa de um espaço onde talvez pudesse ser apenas Lúcia, a artista, sem os rótulos que sentia colados à sua pele em Lisboa. Sofia, contudo, parecia determinada a minar essa esperança. As suas táticas eram subtis, quase imperceptíveis para um observador casual, mas para Lúcia eram como pequenas picadas de agulha, constantes e dolorosas. Nos seminários, se Lúcia hesitava por um momento a formular uma ideia, Sofia intervinha com uma resposta perfeitamente articulada, muitas vezes ecoando o que Lúcia estivera prestes a dizer, mas com um brilho de superioridade que a fazia sentir-se lenta, inadequada. Lúcia, querida, essa sua abordagem é tão instintiva, comentou Sofia uma vez após uma crítica de trabalhos, o seu tom falsamente preocupado. Falta-lhe talvez um pouco mais de estrutura teórica, não acha? Para acompanhar o seu potencial bruto. As palavras pairaram no ar, carregadas de condescendência, enquanto alguns colegas desviavam o olhar, desconfortáveis. Potencial bruto. Como se ela fosse uma espécie de diamante por lapidar, e Sofia, claro, a joalheira experiente. Noutra ocasião, durante a preparação para uma pequena exposição coletiva na galeria da faculdade, Sofia esqueceu-se de informar Lúcia sobre uma mudança crucial no tamanho das telas permitidas. Só no último momento, graças a um aviso apressado de Carolina, Lúcia conseguiu adaptar o seu trabalho, passando uma noite em claro a raiva e a frustração a queimarem-lhe o peito. Quando confrontou Sofia, esta respondeu com um sorriso desarmante. Oh, Lúcia, desculpa. Com tanta coisa na cabeça, passou-me completamente.
Ainda bem que conseguiste resolver. O teu trabalho ficou interessante, apesar de tudo. Apesar de tudo. Aquelas 3 palavras ecoavam na mente de Lúcia. Apesar dela. Apesar da sua cor. Apesar da sua origem. Carolina, cada vez mais consciente da hostilidade velada de Sofia, tornava-se mais protetora. Ela é uma víbora, disse Carolina um dia enquanto tomavam um café no Brasileira, o sol de inverno a aquecer-lhes o rosto. Não percebo porque é que ela te escolheu para alvo. Lúcia suspirou, mexendo o açúcar no seu café. Acho que ela não suporta a ideia de que alguém como eu possa ter tanto talento quanto ela, ou talvez mais. Era a primeira vez que verbalizava tal pensamento e sentiu um misto de culpa e validação. Mais, definitivamente mais, afirmou Carolina com convicção. O teu trabalho tem alma, Lu. O dela tem técnica. Há uma grande diferença. A aproximação do prazo para a entrega do portfólio e para a avaliação do projeto intercalar, que teria um peso significativo na decisão do professor Vale sobre a carta de recomendação, aumentava a pressão. Lúcia sentia-se a caminhar numa corda bamba, cada passo um cálculo de risco. Sofia, por sua vez, parecia florescer sob pressão, a sua confiança a roçar a arrogância. Foi durante o projeto intercalar, um díptico sobre o tema ecos urbanos, que Sofia desferiu um golpe mais calculado. O projeto era de pares, e por um infeliz acaso do sorteio, Lúcia calhou com Sofia. Lúcia tentou manter uma postura profissional, sugerindo uma divisão clara de tarefas e conceitos. Sofia concordou com tudo, com um entusiasmo que Lúcia achou suspeito. Trabalharam em telas separadas que se complementariam. Lúcia investiu horas no seu painel, uma representação abstrata dos sons e texturas da Baixa Pombalina, cheia de camadas e nuances. Na véspera da entrega, encontraram-se no ateliê para juntar as peças. O painel de Sofia era tecnicamente irrepreensível, uma visão fria e geométrica do Parque das Nações. Mas quando o colocaram ao lado do de Lúcia, algo estava profundamente errado. As cores, as linhas, a composição do trabalho de Sofia pareciam deliberadamente dissonantes, tornando a peça de Lúcia estridente, quase caótica. Pior, Sofia tinha incorporado um pequeno elemento, uma textura particular que Lúcia lhe confidenciara que iria usar como ponto focal, mas de uma forma que o banalizava, que lhe roubava o significado. Oh, disse Sofia com uma falsa inocência, não achas que funciona? Eu achei que criava um contraste interessante. Lúcia sentiu o sangue fugir-lhe do rosto. Era sabotagem, clara e cruel. O contraste destruía a harmonia do seu trabalho, fazia-o parecer amador. E não havia tempo para refazer. As críticas no dia seguinte foram duras para o díptico. Alguns professores elogiaram a técnica de Sofia, mas apontaram a falta de coesão entre os 2 painéis. O olhar do professor Vale sobre Lúcia foi carregado de uma decepção que a feriu mais do que qualquer palavra. Sofia, ao seu lado, suspirava com uma tristeza fingida. Talvez a nossa visão fosse demasiado diferente, professora, disse a um dos membros do júri. Tentei encontrar um ponto de ligação, mas... Lúcia engoliu em seco. A raiva a misturar-se com uma desesperança avassaladora. Como podia lutar contra sombras, contra insinuações e manipulações tão bem orquestradas? Sentiu-se presa numa teia invisível. Cada esforço para se libertar apenas a emaranhava mais. Naquela noite, o seu pequeno quarto na moraria pareceu encolher à sua volta. O cheiro a tinta, que antes era uma prece, agora sufocava. Olhou para as suas telas, para os seus desenhos, e pela primeira vez questionou tudo. Para que tanto esforço, se o mundo parecia determinado a não haver, ou a vê-la apenas através do filtro do preconceito de alguém como Sofia? O telefone tocou. Era sua mãe. A voz quente e preocupada a atravessar a linha desde o modesto apartamento subúrbios onde Lúcia crescera. A mãe, uma mulher de trabalho, de poucas palavras, mas de uma força imensa, que limpara escritórios durante anos para que Lúcia pudesse sonhar mais alto do que ela alguma vez se atrevera. Lúcia hesitou, mas depois as palavras começaram a sair, primeiro num fio, depois numa torrente, contando tudo sobre Sofia, sobre a faculdade, sobre a sensação esmagadora de injustiça. A mãe ouviu em silêncio. Quando Lúcia terminou, exausta e com os olhos a arder, a mãe disse apenas: Minha filha, o mundo nem sempre é justo, especialmente para nós, mas nunca deixes que te roubem a tua luz. Se te tentarem apagar, brilha ainda mais forte. Luta pelo que é teu, com a cabeça erguida. As palavras simples, mas carregadas de uma sabedoria ancestral de resiliência, acenderam uma pequena chama no peito de Lúcia. Não, ela não ia desistir. Não ia deixar que Sofia vencesse.
Nos dias que se seguiram, Lúcia mudou a sua estratégia. Continuou a dedicar-se ao seu trabalho com a mesma paixão, mas agora havia uma nova determinação no seu olhar. Com a ajuda de Carolina, começou a estar mais atenta, a documentar mentalmente e por vezes em pequenas notas no seu caderno, cada comentário, cada ação de Sofia. Não para retaliar da mesma forma, mas para se proteger, para ter algo a que se agarrar se a situação chegasse a um ponto de ruptura. Carolina, agora totalmente convencida da malícia de Sofia, tornou-se a sua sombra, a sua guarda-costas discreta. Estou de olho nela, Lu, dizia com uma lealdade feroz. Se ela tentar alguma coisa para o trabalho final, eu vou ver. O trabalho final para a avaliação da bolsa era um projeto de tema livre, a oportunidade para cada aluno mostrar a sua verdadeira essência artística. Lúcia decidiu criar uma série de retratos inspirados nas mulheres da sua vida. A mãe, a avó, Carolina e um autorretrato. Queria explorar a força, a resiliência, a beleza que tantas vezes passava despercebida. Sofia, por sua vez, anunciou com pompa que o seu projeto seria uma instalação multimédia complexa sobre a efemeridade da identidade na era digital. Soava grandioso, impressionante, e Lúcia não pôde deixar de sentir uma pontada de intimidação. À medida que o prazo se aproximava, a tensão no ateliê tornava-se palpável. Lúcia trabalhava com uma concentração febril, as suas telas a ganharem vida com cores vibrantes e expressões carregadas de emoção. Sentia que estava a criar algo verdadeiramente seu, algo poderoso. Uma tarde, poucos dias antes da entrega final, Lúcia precisou de sair do ateliê por uma hora para ir a uma loja de material de arte. Deixou os seus quadros quase finalizados, cuidadosamente cobertos, num canto. Carolina tinha uma aula noutro edifício. Quando Lúcia regressou, sentiu um arrepio na espinha antes mesmo de chegar ao seu espaço. A cobertura de um dos seus retratos, o da sua mãe, estava ligeiramente deslocada. Com o coração a bater descontroladamente, puxou o tecido. Um grito silencioso formou-se na sua garganta. No canto inferior da tela, uma mancha escura, como se tinta preta tivesse sido acidentalmente derramada e depois limpa à pressa, mas deixando um borrão feio e indelével que desfigurava parte da composição. Não era grande, mas era suficiente para arruinar a peça. Olhou em volta. O ateliê estava quase vazio. Sofia estava no seu canto, de auscultadores, aparentemente absorta no seu computador, a trabalhar na sua instalação. Mas Lúcia viu o leve sorriso presunçoso nos seus lábios, quando seus olhares se cruzaram por um instante. O desespero ameaçou engoli-la. Aquilo era demais. Era cruel, era mesquinho. Era a prova final, se é que precisava de mais alguma, da maldade de Sofia. As lágrimas vieram, quentes e amargas. Anos de microagressões, de condescendência, de sabotagem subtil, culminavam naquele ato de vandalismo cobarde. Carolina entrou nesse momento, e ao ver o estado de Lúcia e a tela danificada, a sua expressão mudou de preocupação para uma fúria fria. Foi ela, não foi? Disse a voz baixa e tensa, olhando diretamente para Sofia. Sofia tirou os auscultadores. Desculpa, Carolina. Estavas a falar comigo? Aconteceu alguma coisa, Lúcia? Pareces transtornada. A sua preocupação era tão falsa que chegava a ser grotesca. Tu sabes perfeitamente o que aconteceu, explodiu Carolina. Não te faças de inocente. Eu não sei do que estás a falar, respondeu Sofia, levantando-se, a sua postura a irradiar uma indignação fingida. Estive aqui a trabalhar o tempo todo. Se a Lúcia não tem cuidado com os seus materiais, o problema não é meu. Lúcia limpou as lágrimas, a dor a transformar-se numa raiva gelada. Olhou para Sofia e, pela primeira vez, não viu uma colega, mas uma adversária que precisava de ser enfrentada. Tu és inacreditável, disse Lúcia, a voz a tremer, mas firme. Mas não vais ganhar. Eu não vou deixar. Passou os dias e noites seguintes a tentar restaurar a pintura. Não conseguiu eliminar completamente a mancha, mas com uma habilidade notável integrou-a na composição, transformando a ferida numa cicatriz, num testemunho da adversidade. O retrato da sua mãe ganhou uma nova camada de significado, uma expressão de dor superada, de resiliência face à brutalidade. Chegou o dia das apresentações finais. O ar na sala do professor Vale estava carregado de expectativa. Os membros do júri, incluindo um curador convidado de uma conhecida galeria de Lisboa, observavam atentamente. Sofia foi a primeira. A sua instalação era, como esperado, tecnicamente impressionante. Falou com eloquência sobre a identidade fragmentada, a superficialidade das redes sociais, recebeu aplausos educados. Lúcia notou que o professor Val parecia pensativo, mas a sua expressão era indecifrável. Depois foi a vez de Lúcia.
As suas mãos tremiam ligeiramente enquanto colocava os seus 4 retratos nos cavaletes. O silêncio na sala era total. Começou a falar, a sua voz inicialmente hesitante, mas ganhando força à medida que descrevia a sua inspiração, as histórias das mulheres que pintara, a busca pela dignidade e pela beleza na força interior. Quando chegou ao retrato da sua mãe, fez uma pausa. Este retrato, disse ela, olhando diretamente para o júri, mas com a consciência da presença de Sofia, foi particularmente desafiante. Enfrentou obstáculos inesperados no seu processo de criação. Ela não detalhou, não acusou, apenas deixou a frase pairar, carregada de subentendido. Mas, tal como a mulher que retrata, encontrou uma forma de transformar a adversidade em algo significativo. Houve um momento de silêncio denso quando terminou. Depois, o curador convidado começou a fazer perguntas, não sobre a técnica, mas sobre a emoção, sobre a história por detrás de cada rosto. Lúcia respondeu com uma honestidade desarmante. O professor Vale observava, os seus olhos normalmente severos agora com um brilho de algo que Lúcia não conseguia identificar. Seria respeito? Carolina, sentada na pequena audiência, sorriu-lhe, um apoio silencioso que lhe deu força. Quando as perguntas terminaram, o professor Vale pigarreou. Menina Amaral Guedes, disse ele, virando-se para Sofia. Durante a sua apresentação, mencionou a importância da autenticidade na expressão artística. Poderia elaborar sobre como aplicou esse princípio no seu processo criativo para a instalação, especialmente na conceptualização original das suas ideias? Sofia pareceu momentaneamente surpreendida pela pergunta específica. Começou a responder, mas a sua habitual fluidez vacilou. O professor Val continuou, com uma calma cortante, a fazer perguntas sobre certos aspectos da instalação de Sofia, que Lúcia percebeu agora, tinham uma estranha semelhança com algumas ideias que ela própria tinha partilhado num seminário no início do semestre, ideias que Sofia, na altura, tinha descartado como pouco sofisticadas. Sofia atrapalhou-se. As suas respostas tornaram-se vagas, defensivas. A sua fachada de confiança começou a rachar. Lúcia observava não com triunfo, mas com uma espécie de tristeza. Ali estava, a arrogância a desmoronar-se sob o peso do escrutínio. Alguns dias depois, a decisão foi comunicada por e-mail. Lúcia abriu-o com o coração aos saltos. Temos o prazer de informar que a bolsa de estudo para o curso de verão em artes visuais em Londres foi atribuída a Lúcia Baptista. Um soluço de alívio e alegria escapou-lhe. Conseguiu. Apesar de tudo, ela conseguiu. Mais tarde nesse dia, foi chamada ao gabinete do professor Vale. Ele cumprimentou-a com um raro sorriso. Parabéns, Lúcia. O seu trabalho demonstrou não só um talento excepcional, mas também uma maturidade e uma resiliência notáveis. A forma como transformou o incidente com o seu retrato foi particularmente impressionante. Lúcia agradeceu, sentindo as lágrimas a quererem voltar. Quanto à menina Amaral Guedes, continuou o professor Vale, o seu tom agora sério, tivemos uma conversa. Não houve provas concretas para uma ação disciplinar mais severa em relação ao seu quadro, mas o plágio de ideias e o comportamento antiético geral durante o semestre foram abordados. Ela receberá um aviso formal no seu processo e duvido que volte a subestimar a inteligência do corpo docente ou a integridade dos seus colegas. Ele fez uma pausa. O mundo da arte pode ser competitivo, Lúcia, mas a verdadeira arte nasce da honestidade e da coragem, não da manipulação. Sofia não apareceu na faculdade nos dias seguintes. Quando finalmente regressou, a sua altivez habitual tinha sido substituída por uma discrição amuada. Evitava o olhar de Lúcia. A sua reputação, antes imaculada, estava agora manchada pela sombra da dúvida. Para Lúcia, a vitória era complexa. Havia a alegria imensa da bolsa, a validação do seu talento. Mas havia também o cansaço da batalha, a consciência de que aquela era apenas uma vitória numa guerra muito maior. O racismo, o privilégio, a inveja de Sofia não tinham desaparecido. Mas ela, Lúcia, tinha encontrado a sua voz, a sua força. Meses mais tarde, Lúcia caminhava pelas ruas movimentadas de Londres, a caminho do seu primeiro dia de aulas. O ar frio da manhã picava-lhe o rosto, mas sentia-se aquecida por dentro. O seu caderno de esboços debaixo do braço, o coração cheio de uma mistura de nervosismo e uma excitação vibrante. Olhou para o céu de Londres, tão diferente do de Lisboa, mas igualmente cheio de promessas. Recebeu uma mensagem de Carolina. Arrasa, miúda. E manda postais. Lúcia sorriu. A luta pela igualdade, pela dignidade, era uma maratona, não um sprint. Mas cada passo, cada pincelada, cada voz que se erguia contra a injustiça contava.
E ela estava pronta para continuar a pintar o seu caminho, com todas as cores da sua alma.